Boa tarde a todos. Tivemos uma reunião aqui muito importante agora com o presidente Rodrigo Pacheco, com o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Por demanda do governador e de todos os secretários que integram a cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro, nos foi apresentado uma série de propostas de ajustes na legislação penal como um todo, para que possamos dar celeridade nessas propostas na tramitação aqui dentro do Senado. A nossa ideia é fazer com que em apenas um projeto de lei consigamos compilar todas essas sugestões para que tenha uma tramitação mais célere, tanto na Comissão de Segurança Pública como na Comissão de Constituição e Justiça. É óbvio que com essa proposta a gente não pretende resolver todos os problemas da segurança pública no Brasil, mas o Rio de Janeiro, em especial, é um estado que está sofrendo mais que os demais entes da federação por causa de uma intervenção jurídica de parte do Supremo Tribunal Federal na segurança pública do nosso estado, na chamada ADPF 635, ou ADPF das favelas, que, na prática, inviabilizaram o trabalho das nossas polícias, trouxeram a grande insegurança jurídica aos nossos profissionais de segurança pública e gerou um grande incentivo para que o Rio de Janeiro virasse um grande quartel-general de organizações criminosas e de criminosos de todos os estados do Brasil, acreditando que, pelo fato da polícia ter muitas restrições para fazer as suas operações policiais, estariam mais seguros e tendo seus negócios criminosos com mais segurança para serem feitos no nosso amado estado. E isso, obviamente, obriga a que nós, aqui na política, não apenas o executivo, mas também o legislativo, façamos essa espécie de reação. E esse projeto, que deve ser apresentado de autoria da Comissão de Segurança Pública do Senado, dentre outras coisas, vai focar em poucos pilares. O primeiro tratando da questão da audiência de custódia, que hoje virou uma grande porta giratória para esses marginais, que, quando ficam presos, acabam voltando para as ruas muito mais rapidamente. Então, na audiência de custódia, a nossa proposta aqui vai ser alterar a questão da reincidência para criar um novo conceito penal de habitualidade, de forma muito resumida. Hoje só é reincidente quem tem uma sentença já transitada em julgado e volta a cometer um novo crime. No conceito de habitualidade, esses marginais que tenham tido a concessão da liberdade provisória por mais de uma vez nos últimos 2 anos, por exemplo, ele vai ser impedido de ter essa liberdade provisória já na audiência de custódia. Um outro ponto importante é a questão das progressões de regime, dos critérios de progressão de regime. Um outro ponto a ser tratado é a atualização da legislação penal no enquadramento de organização criminosa. E um outro pilar vai ser a questão dos fuzis. Não dá mais para que a legislação seja tão benevolente com quem é pego cometendo um crime de tráfico, um crime de extorsão, um crime de latrocínio, um crime de roubo, usando o fuzil e simplesmente, na prática, ele não tenha um dia sequer aumentado da sua pena quando ele for condenado por estar usando um fuzil que virou uma grande praga no Rio de Janeiro. E, em função da DPF, todos os marginais do Brasil estão fazendo escola no Rio de Janeiro no uso de fuzis, no uso de barricadas, no uso de se organizarem para levar o terror às nossas ruas. Então, aqui também nesse projeto há uma tipificação muito clara para que haja um concurso material de quem for flagrado cometendo ou condenado cometendo um crime usando também o fuzil na especificação que damos aqui. E, por fim, um outro ponto que pretendemos estar nessa única proposta é a questão financeira. Como o governador Cláudio Castro trouxe a sua grande dificuldade, eu acredito que isso se reflita também nos governos de outros estados, é retirar esse investimento ou parte do que é hoje aplicado na segurança pública no estado esteja fora da lei de responsabilidade fiscal ou fora daquilo que o estado pode utilizar quando está em regime de recuperação fiscal. Então, são alguns dos pontos principais. Eu queria passar a palavra aqui para o governador para que ele também possa dar a sua opinião, agradecendo já ao governador e a todos os secretários parlamentares que estão aqui, que concordam em dar essa celeridade nessas questões pontuais, uma espécie de mini-reforma do Código Penal
como se houvesse um pacto de combate a essa guerra que hoje o Rio sofre com mais frequência, mas e que em algum momento outros estados também sentirão, infelizmente, porque a violência alcançou patamares insustentáveis e inaceitáveis e que obrigam uma resposta de nós por parte do Legislativo e do Executivo. Vamos lá, uma excelente tarde, senhoras e senhores. Em coerência ao que eu já vinha falando nas últimas 3, 4 semanas, essa vinda no Senado Federal, no Congresso Nacional, é fundamental para que não fique só no momento que há uma situação grave, a gente reclama e fala e depois cai no esquecimento. Isso aconteceu há 2 anos atrás na questão dos médicos, que eu vim aqui, falei, reclamei, dei entrevistas e infelizmente a coisa ficou pelo caminho. Dessa vez, queria agradecer muito ao senador Flávio Bolsonaro, ao senador Portinho, que entenderam que nós temos que transformar essa situação trágica que aconteceu no Rio de Janeiro em mudanças efetivas. Há um claro desacordo da legislação atual com o momento que é vivido. Ou seja, há um incentivo, a legislação hoje é um incentivo à criminalidade. Somada à questão da DPF, vivemos um momento de tempestade perfeita na segurança pública, sobretudo do Rio de Janeiro. Colocar essa questão da habitualidade. Hoje nós estamos prendendo 30, 40 vezes e a justiça está soltando. Nós temos alguns aumentos sensíveis, sobretudo, um exemplo, furto a celular, 200%, 300% de aumento. Isso não pode ser considerado algo normal. Temos na questão de roubo de cargos, agora nossa operação Torniquete, está vendo, prendendo as pessoas 30, 40 vezes, a polícia prende, a justiça solta e esse criminoso volta a cometer esse crime. A questão do fuzil, que hoje é praticamente um presente para o criminoso, porque é desqualificado a questão do crime de arma de guerra e vira associação ao tráfico com a questão do aumento de um sexto a 1/3 de pena, o que faz com que o fuzil seja um artigo hoje que ele beneficia o criminoso. E esse fuzil que entra livremente hoje pelas nossas fronteiras, como a crítica que eu já venho fazendo e fiz na frente do presidente da República, que não há controle de fronteiras. Por isso, queria agradecer ao Senado Federal, que a partir de hoje começa a se debruçar, não só eu, mas toda a equipe técnica das forças de segurança vieram aqui discutir e isso despolitiza o discurso que a gente está fazendo aqui, quando os técnicos vêm aqui fazer esse discurso em loco. E aí, parabenizar ao senador Flávio Bolsonaro por ter tido essa ideia de chamar os técnicos para que eles viessem dar a sua opinião técnica, independente de nós políticos. Então, acho que é um passo super importante. A questão, hoje, todo gasto com segurança pública concorre, por exemplo, com gasto com educação, com saúde, com ciência e tecnologia. E se a gente conseguir botar isso numa outra caixa dentro da lei de responsabilidade fiscal, a gente vai ter condição de continuar fazendo dos investimentos sociais e que eles não concorram com o investimento em segurança pública. Por isso é fundamental também fazer essa discussão de compras, com celeridade de compras, como as Forças Armadas têm. Enfim, é uma oportunidade que a gente tem. A gente usou um termo ali dentro que eu gostei muito, de fazer uma grande correção na legislação penal. Não vai dar lugar ou tomar lugar da discussão do novo Código Penal, do novo Código de Processo Penal. Eu acho que são discussões mais densas que o Senado Federal vai continuar travando, mas a gente vai poder ter aí uma mini reforma, um mini pacote de correções de situações que hoje prejudicam a segurança pública no dia a dia. E o presidente Pacheco, o presidente Davi, o senador Flávio e o senador Portinho tiveram essa atitude de vocalizar
no Senado Federal e no Congresso Nacional tudo aquilo que a gente vem falando nas últimas semanas e que eu falei com o próprio presidente semana passada. Então, agradecer aos senadores e dizer que a gente já acredita que esse é um passo muito importante para a gente conseguir melhorar de verdade a segurança pública do Rio de Janeiro e, posteriormente, do Brasil. Governador, queria tirar uma dúvida sobre... Claro, você conduz. Só para ver se alguém lá do que é o secretário fala. Acho que não, secretário não, Coutinho. Perguntas aí. Em relação ao projeto, que, por exemplo, o presidente Lula vai discutir daqui a pouco de novo com o Lewandowski a PEC da segurança pública. O governador Cláudio Castro participou da última reunião com governadores, trouxe algumas sugestões, falou que a PEC, por exemplo, não seria o caminho mais rápido diante do cenário do Rio de Janeiro. Queria ouvir do senhor, que prometeu conversar com a cúpula da segurança pública e formar uma opinião. Qual foi a opinião que o Rio de Janeiro teve sobre essa PEC e saber do senhor, senador Flávio, se esse projeto que vai ser apresentado, ele vai caminhar separado da PEC ou vai ter um diálogo com o governo para que entre na PEC da segurança pública? Olha, em primeiro lugar que a gente tem uma urgência, esse foi o principal motivo da gente fazer essa grande reunião aqui com a parte técnica do Executivo, trazendo as demandas da ponta da linha que de fato são necessárias, de conserto da legislação penal e em forma de projeto de lei que a tramitação é muito mais rápida. Então, já de largada, não dá nem para falar que ambos vão andar na mesma velocidade, porque eu pretendo estar com isso aqui compilado essa semana ainda, e assim que tiver o ok, que eu vou submeter à parte técnica e aos parlamentares, aos senadores da Comissão de Segurança Pública, ele já vai ser protocolado e vamos caminhar para que tenha uma tramitação célere, né? E, se possível, o objetivo nosso é esse, é que esse projeto esteja em plenário ainda esse ano. Com relação à PEC, além da tramitação ser muito mais demorada, eu, com toda a humildade, com todo o respeito, acho que essa PEC ela não avança em absolutamente nada nesses problemas reais da segurança pública. A gente não pode tratar a segurança pública como uma questão ideológica, como uma questão política. Bom, se é isso que o governo federal, essa PEC que o governo federal tem para apresentar como um caminho ou um tijolinho para a gente incluir nessa grande construção que tem que ser feita a várias mãos da melhoria da segurança pública no nosso país, eu fico muito frustrado, porque o governo federal, né, que tem a atribuição de combater crimes, por exemplo, o tráfico de armas, tráfico de drogas, e é com isso que ele pretende dar alguma segurança jurídica para os nossos policiais? Não, esse projeto pretende fazer isso. É com essa PEC que o governo pretende injetar mais recursos na segurança pública? Não, esse projeto pretende fazer isso. Então não vejo, sinceramente, absolutamente nenhum avanço nessa PEC, a não ser mais uma medida ideológica do governo para tentar centralizar informações e obrigar com que as partes técnicas, com as secretarias de segurança de todos os estados, se submetam a lógicas e a princípios impostos pelo governo federal. Me parece muito mais um projeto de ter controle de informação do que, na prática, ouvir quem está na ponta da linha para que as coisas funcionem de verdade. Então, respondendo a sua pergunta para concluir, não vai tramitar em conjunto, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu gostaria muito que essa PEC trouxesse algo de avanço para a segurança pública, mas infelizmente não traz. O projeto vai conter a autonomia. A PEC não, a DPF 635 sim. Essa DPF 635, ela é uma interferência direta, e digo, não é nem do Supremo, é de um ministro do Supremo, que é o relator dessa PEC, que é o ministro Edson Fachin, que está mais preocupado com questão de câmera em uniforme de policial do que em dar instrumento, em dar segurança jurídica, em manter criminosos de alta periculosidade, criminosos violentos com habitualidade, com frequência, presos. Parece que vive numa bolha desconectada da realidade. Então, em relação à PEC, eu não vejo uma interferência, eu vejo como um tiro na água. Agora, a DPF 635, que o Supremo começa a discutir amanhã e logo na sequência pautará para que haja votação lá pelo colegiado no STF, essa eu espero que seja declarada totalmente improcedente da forma mais rápida possível, porque os efeitos dela, já cientificamente comprovados, foram muito ruins para a população como um todo, e o Rio virou um grande laboratório do mal, laboratório do tráfico de drogas e do crime organizado de todo o Brasil, que estão compartilhando os seus conhecimentos adotados lá nessa espécie de bunker, onde os marginais entenderam que há uma segurança para eles trabalharem,
disseminando isso para o Brasil inteiro. Então, eu espero que não haja mais esse tipo de interferência, porque quem foi eleito para tocar a segurança pública do Rio de Janeiro foi o governador Cláudio Castro, não foi o ministro Edson Fachin. Senador, o projeto ele vai conter a questão da autonomia dos estados para legislarem. A CCJ da Câmara, inclusive, agora vota um projeto que amplia, dá essa autonomia para o estado legislar com relação a crimes. O projeto também vai ter? Não, esse projeto não vai tratar disso. Eu até concordo com esse tipo de iniciativa. Eu também entendo que os estados deveriam ter mais autonomia para tratar a questão de legislação penal, mas a gente quer algo que tramite com mais celeridade. Inclusive, o governador Cláudio Castro, numa proposta que eu acho que ela é mais específica com relação a essa autonomia dos estados, trouxe uma ideia que a gente vai estudar, eu não sei se é o caso de estar nesse projeto de lei ou tramitar em separado, mas para que os estados possam ter autonomia, sim, na questão da lei de execuções penais. Ou seja, cada estado vai poder legislar sobre a legislação de execuções penais e dar um tratamento mais grave. Por exemplo, tem que cumprir uma parte maior da pena a um determinado crime que acontece que é mais sacrificante para a população no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, tráfico de drogas. Pode ser que no Rio, para um marginal progredir, passar do regime fechado para o semiaberto, ele tenha que cumprir 80% da pena. Mas, de repente, lá no outro estado, onde o problema principal não é tráfico de drogas, lá a progressão de regime para um crime de tráfico, ele pode ter que cumprir 20% da pena. Então, essa é a lógica, essa é a lógica que a gente está estudando de estadualizar a lei de execuções penais. Mais uma coisa que veio do governador Cláudio Castro, junto com a sua equipe de secretariados na área da segurança pública. Esse projeto que nós... Pois é, o compromisso tanto do presidente Pacheco como do senador Davi é que esse projeto nós vamos apresentar essa minuta o mais rápido possível. A autoria vai ser a Comissão de Segurança Pública do Senado, para que tenha uma tramitação rápida lá. Haverá um esforço do presidente Davi para que haja um consenso para prioridade na votação dessa proposta e, na sequência, isso ir a plenário. Então, o consenso que houve aqui é que a alternativa que nós não temos é continuar sem fazer nada, porque muitos projetos na pauta da segurança pública estão paralisados hoje, apensados a um projeto de lei da reforma do Código Penal de autoria do senador José Sarney. Então, uma coisa que é muito ampla, é muito complexa, é mais difícil de avançar, tanto é que está parado há décadas aqui no Senado. Então, nós queremos pensar essas questões que são mais importantes. Segundo, os técnicos da segurança pública que estão operando isso no dia a dia, identificaram para nós, e mais uma vez, aqui é um trabalho de parceria do Executivo com o Legislativo, buscando um resultado prático para a população na atualização da lei penal. Vamos lá. Amanhã é o dia da gente falar, né? A gente tem, por enquanto, colocado nos autos tudo, as situações do Rio de Janeiro, os prejuízos, eles estão nos autos, se eu não me engano, 2 ou 3 relatórios, são 2 ou 3 da Polícia Civil? 3 relatórios da Polícia Civil que mostram o que está acontecendo. Na verdade, inclusive, o primeiro relatório anunciava o que aconteceria, o que está acontecendo hoje. O primeiro relatório avisou que o aumento de barricadas, o aumento de guerras por territórios iria se dar através da DPF e aconteceu aquilo que está nos autos. Então, a gente optou, durante um bom tempo, de discutir dentro dos autos do processo, mas com essa explosão da criminalidade, é importante que esse debate venha a público. E amanhã começa a fase, então, de entrega de relatórios e de defesa de cada parte. O Rio de Janeiro eu vou estar lá o dia todo, mas será representado pela Procuradoria-Geral do Estado, que é que representa o Estado em julgamentos desses, e a gente espera, sim, que demonstre que essa falsa sensação de diminuição de letalidade, que parece que seria um sucesso da DPF, ela é um alto custo para a população do estado do Rio de Janeiro. O custo de uma prisão domiciliar da população, o custo do aumento real da criminalidade, o custo do terror de famílias, não pode ser, é um custo muito grave, muito gravoso,
e muito danoso para a população do Estado, e é um custo que não só o Rio de Janeiro está pagando, mas o Brasil inteiro começa a pagar. Quando eu ouço do governador Caiado que 55 criminosos de Goiás estão nas favelas do Rio de Janeiro, quando eu ouço do governador Helder que 48 criminosos monitorados pela polícia do Pará estão nas favelas do Rio de Janeiro, e isso se perpetua, isso perpassa por quase todos os estados da federação. Isso quer dizer que temos no horizonte muito próximo uma possibilidade de vários estados terem problemas graves. Só falando aqui, ouvindo o senador Flávio aqui, só esse ano, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foram apreendidos 580 fuzis já. Atualizando o número de poucas semanas atrás, que eram 540, já são 580. Em poucas semanas, uma atualização dura de quase 40 fuzis em poucas semanas. Meu briefing, Flávio Bolsonaro aqui, me ajudando na informação, mas de dizer que a gente precisa que acabe essa DPF. Se tiverem situações que a gente julgue de avanço no trabalho da segurança pública, seremos favoráveis. Aqui a polícia nunca quis e não quer licença para matar essas coisas que o PSB colocou, que a Polícia do Rio quer licença para matar essas coisas. Não tem isso, não existe isso. Não há instituição mais cobrada pelo Ministério Público, TCE, TCU, Defensoria, AGU, enfim. Os órgãos de controle são diversos, além, é claro, da Corregedoria, que mais pune. Semana passada tivemos uma grande ação da Corregedoria da Polícia Militar, mostrando que a própria polícia tem punido os maus policiais, mostrando que a gente está no caminho certo. Tudo que vier para aprimorar será bem-vindo, mas aquilo que tenha a prejudicar, como os nossos relatórios têm demonstrado, e o relatório do CNJ mostrou, e mais recentemente o relatório do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, demonstrou claramente que a DPF tem sido muito mais nociva do que positiva para a segurança pública do Rio de Janeiro. Claro, mas acho que sim. O projeto é uma reação à DPF ou não? Não. Projeto é uma coisa, a DPF é outra. Tudo que eu falei aqui foi de ADPF. Não, o projeto... comecinho da fala do senhor, quando o senhor da reunião, Não, na verdade, eu que falei isso só para explicar por que veio do Rio de Janeiro, né? Eles estão sentindo os efeitos, mas nós estamos sentindo no Rio de Janeiro os efeitos mais diretos dessa DPF, então as consequências a gente tem que atualizar nossa legislação penal, mas não é em função disso. Isso está se replicando no Brasil inteiro. Vamos lá, só deixar uma coisa clara, vamos lá. Não tem nada a ver com reação, gente, tem nada a ver, vamos lá. Você tem a DPF, que é algo que nós já estamos discutindo desde 2020 e que vai ter o início do fim dela, pelo menos da discussão dela, amanhã. Você tem um projeto de PEC do governo federal, que é algo que tem que ser muito mais discutido ainda. Eu vou citar algumas situações de conflitos. Eles, na PEC lá, se eu não me engano, no artigo 24 ou 27, tem a questão da Polícia Federal poder agir em crimes de organização criminosa. Por exemplo, se a Polícia Civil tem um inquérito sobre aquele fato e a PF tem o mesmo inquérito, hoje a legislação é clara. Se não há um crime federal, vale o inquérito da Polícia Civil. A partir de se a PEC for aprovada, eles tiverem a mesma legitimidade que nós, para onde vai esse inquérito? Quem vai tocar? Então tem muitas situações ali que não foram bem debatidas ainda, para não criar uma confusão penal. Aí você vai ter os dois investigando da mesma coisa. Que inquérito que vale? Qual é a punição que vale? Para onde vai? E se estiverem indo para lados diferentes? Então, como essa, há outras confusões que não foram ainda bem debatidas nessa PEC. Essa PEC tem que ser algo bem melhor discutida. E o que a gente está falando aqui são situações graves que têm acontecido. Uma delas, claramente, com o advento da audiência de custódia, veio à luz problemas como o prende-solta, que antigamente demorava muito mais, porque a primeira audiência de instrução e julgamento viria 2, 3 anos depois.
Agora é 24 horas. Então esse prende e solta ficou latente, coisa que antes demorava 2, 3 anos. Se a gente reclamava do prende e solta de 2, 3 anos, imagina agora que são 24 horas. Então deixou isso muito mais latente. Então são situações que a gente hoje está trabalhando para corrigir situações que vieram à luz graças a novidades na legislação penal. Então o Senado Federal topou discutir essas questões. São questões que a gente está buscando não entrar na discussão de projetos mais amplos, como a rediscussão do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas colocar situações que podem pontualmente, sim, ajudar o combate à segurança pública nesse momento. São situações urgentes para que a gente possa melhorar a vida do cidadão. Não tem nada a ver com a PEC, não tem nada a ver com a DPF e não tem nada a ver com a discussão de projetos mais densos, que a última atualização do Código Penal foi em 1984. Se não me falha a memória, nós temos um Código Penal de 1940 e um Código de Processo Penal de 1941. Então precisa de uma atualização urgente. Governador, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que mesmo com a DPF, o Rio de Janeiro continua tendo uma taxa muito alta de letalidade em operações policiais. Qual que é a dificuldade do Estado em conseguir achar uma alternativa para diminuir essa letalidade, mesmo com a DPF ali obrigando vocês a diminuírem isso? Porque sem a DPF isso não ia aumentar mais ainda? Vamos lá, duas coisas. Uma, eles têm que olhar melhor o anuário da segurança pública, que demonstrou que o Rio foi o que mais reduziu e está com os melhores números desde 1991. Obrigado. Então o Rio tem os melhores números desde 1991. Então acho que esse dado tem que ser melhor estudado por eles, porque não condiz com os dados oficiais e não condiz sequer com o anuário da segurança pública. Outra coisa, olha que coisa curiosa. Antes era a polícia assassina que entrava e matava. Aí a polícia parou de entrar, diminuiu a letalidade, mas aumentou o homicídio. Tem algo curioso. Não era a polícia que matava? A letalidade policial diminuiu e aumentou o homicídio. Como é que pode isso? Mostra que a falta de controle gerou a guerra entre quadrilhas. Então, é a quadrilha de um lado matando jovens da quadrilha de outro lado. Não é mais a polícia matando. Então, são situações que a gente tem que ver. Os dados oficiais mostram que 70% dos homicídios hoje do Rio de Janeiro são em guerra de facções. Então, demonstra que esses dados, esses técnicos que analisam segurança pública em belos computadores e belos ar-condicionados, em belas salas, tem que aprender a ver mais a vida como ela é, que é bem diferente dos materiais que eles publicam a ermo. Governador, tem um projeto na Câmara do deputado Alberto Fraga, que, inclusive, pergunta também para o senador, se fala também de uma criação de uma associação interfederativa de segurança, que também seria ali para ir de frente com o projeto da PEC de segurança do governo. Vocês não pensam em conversar com a Câmara para tentar juntar esses dois projetos? Eu acho que na hora da Câmara isso vai poder ser discutido. Acho que se a gente não tiver um ponto de partida, se quiser abraçar o mundo, não vai conseguir sair nada. Então seremos bem pontuais. Isso foi a orientação do presidente Pacheco e do presidente da CCJ. Seremos bem pontuais. Evitaremos de olhar outros projetos. Se tiverem alguns que possam contribuir, o senador Flávio, assim como tem um projeto dele que ele vai abrir mão, inclusive, da autoria, a ideia é pedir que esses senadores abram mão da autoria para que a gente possa passar alguma coisa rápida e que ajude a segurança pública de verdade. Aí é com o senador Flávio. O prazo, assim, eu me comprometi de ainda essa semana construir essa redação e tentar botar em apenas um projeto de lei. E, mais uma vez, eu vou submeter a parte técnica, que eu acho que é quem pode fazer melhor essa revisão para que isso seja equiparado às reais necessidades dos nossos policiais. E, na sequência de ser apresentado, nós vamos correr para tramitar, tanto na Comissão de Segurança Pública como na CCJ, para que esse ano ainda a gente consiga levar esse projeto ao plenário. A ideia é essa. O senhor não vai protocolar o projeto? Quem que vai ser o autor ali? Não, vamos protocolar. Eu estou responsável por fazer
a compilação, né, de todas as ideias que foram dadas aqui de uma forma bastante objetiva e pontual, como disse o governador, tratando apenas daquilo que é mais importante e urgente. Então, a Comissão de Segurança Pública, formalmente, vai apresentar essa proposta. Então, vai ser o presidente, o senador Petecão, que vai autorizar lá o protocolo em nome autor, Comissão de Segurança Pública do Senado. E aí tem o trâmite normal, que a mesa diretora fala em quais comissões esse projeto passará. Comissão de Segurança Pública e, em seguida, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sei se isso fica em caráter terminativo, acho que não, mas caso não seja, vai para plenário. Tá. Sobre a audiência de custódia, qual que é a alternativa que a audiência de custódia, a gente tem que acabar com essa porta giratória desses criminosos altamente violentos. Então, o foco do projeto é tratar dos crimes mais violentos, aqueles crimes bárbaros e que chocam a população e trazem tanta insegurança. A principal inovação é porque ela tem os requisitos que hoje um juiz ele tem que observar na hora de decidir se ele vai conceder a liberdade provisória para aquele preso em flagrante ou se ele vai manter essa pessoa presa. E qual é essa inovação principal que nós estamos trazendo aqui? É porque hoje um desses requisitos é esse criminoso ser reincidente. Tecnicamente, o que é o reincidente? É aquele que já foi condenado por algum crime com trânsito em julgado e volta a cometer outro crime. E se cometer o mesmo crime, por exemplo, quando ele for condenado com trânsito em julgado, ele vai ser um reincidente específico. Então a gente vai tirar 5 anos. A gente vai tirar essa questão do reincidente e vai substituir por o critério de habitualidade. Qual que é a diferença da habitualidade? É que não precisa o marginal ter uma sentença transitada em julgado para ser considerado reincidente. Com isso, às vezes, como acontece, né, com alguma frequência, infelizmente, no Rio de Janeiro, a mesma pessoa é presa 3 vezes no mesmo dia. Isso vai configurar uma situação de habitualidade, que é um conceito que eu vou colocar no papel ainda, mas vou buscar o seguinte norte. Alguém que cometa algum crime e que já tenha recorrido, já tenha sido beneficiado por uma liberdade provisória, quando ele cometeu o segundo crime, dentro de um prazo aí de 2 anos, ele vai ser considerado uma pessoa com habitualidade reiterada na prática de crimes, portanto, a pessoa perigosa, portanto, a pessoa que não deve ser colocada em liberdade na audiência de custódia. O instrumento vai ser uma PEC? Não, é um projeto de lei. Mas vocês estão querendo estadualizar... Isso é uma outra pauta que não vai estar nesse projeto. Foi uma sugestão aqui do governador e da equipe técnica, que eu acho que é inclusive uma alternativa inicial a outras propostas legislativas que existem no sentido de fazer como nos Estados Unidos, dar mais autonomia aos estados para legislarem sobre a questão penal. Como esse é um debate muito mais amplo, a gente pretende fazer essa proposta em separado e os estados terem autonomia para tratar da lei de execuções penais. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.